Muito boa tarde. Eu começaria por cumprimentar o Sr. Nuno Canavês e dar-lhes parabéns por esta justíssima homenagem. Aquilo que me foi pedido foi para falar sobre a importância do trabalho que é feito pelos alfarrabistas na cidade e também da sua importância para a universidade. Eu pensei que eu poderia fazer a partir de um livro que comprei agora nesta última feira do livro. Fui à minha secção preferida, que é dos alfarrabistas, também tem livros usados, e tenho este livro, assim mesmo a olhar para mim. Chama-se Contra a Amazon, 7 razões, um manifesto seguido dessa interrogação que chamamos livraria, e é do Jorge Carron. E eu pensei que a partir dele poderia talvez falar também do trabalho dos livreiros. Na página 9, permitam-me só que leia, diz Carron: a Amazon não é uma livraria, mas um hipermercado. Nos seus armazéns, os livros estão colocados ao lado das torradeiras, dos brinquedos ou dos skates. Nas suas novas livrarias físicas, os livros estão expostos com a capa virada para a frente, porque só exibem os 5.000 mais vendidos e valorizados pelos clientes, muito longe da quantidade e do risco que caracterizam as autênticas livrarias. E depois, um bocadinho mais à frente, ele continua a sua crítica, dizendo: a Amazon apropriou-se do prestígio do livro, construiu o maior hipermercado do mundo com uma grande cortina de fumo em forma de biblioteca, e eu acrescentaria, a FNAC também fez assim, começou por ser uma biblioteca, ou uma livraria, perdão, e agora é onde nós vamos para comprar televisões e computadores. Mas não é apenas a forma como os livros são vendidos, é também o próprio dispositivo, o Kindle da Amazon, que ele critica. Permitam-me só que leia o último trecho. Diz ele: no passado dia do livro, foi 23 de abril, na Catalunha, a Amazon revelou quais são as frases mais sublinhadas durante os últimos 5 anos da plataforma Kindle. Se lês nesse dispositivo, sabem tudo sobre as tuas leituras, em que páginas as abandonas, quais concluis, a que ritmo lês, o que sublinhas. A grande vantagem do livro em papel não é a sua portabilidade, duração, autonomia, nem a relação íntima com os nossos processos de memória e aprendizagem, mas a sua desconexão permanente. E realmente, quando eu li, portanto, como eu disse, como estava a explicar, adquiri este livro muito recentemente, mas a primeira coisa que me veio à memória foi um outro livro, aliás, não é um outro livro, um conjunto de 15 volumes que foram publicados 150 anos antes, entre 1864 e 1876, e estou a referir-me ao grande dicionário universal do século XIX, que foi organizado pelo Pierre Larousse, e onde ele fala dos bouquinistes de Paris, dizendo coisas nada agradáveis. Aliás, ele começa por fazer uma distinção entre os bouquins e os bouquinistes. E diz: os bouquins são livros que não prestam para nada, livros que ninguém quer ler. Diz ele, a maior parte deles são publicados pelos próprios autores, alguns de prosa, mas é quase tudo de verso, porque as pessoas têm a mania que são poetas, diz ele. E eles, o que fazem os bouquinistas é encher aquelas caixas que eles têm, aquelas caixas verdes, junto à cena, e vendem e enganam as pessoas, porque as pessoas pensam que estão lá, que estão a comprar um bem cultural. Aliás, é isso que ele diz. As pessoas não, os bouquinistas vendem, mas nada sabem sobre os livros. Sabem mais, diz ele, sobre o preço de 1 quilo de maçãs do que sobre o preço de um livro. E, portanto, é muito interessante a forma como ele fala, e depois ele continua a dizer que os bouquinistas não cuidam dos livros, vendem livros sujos e vendem livros rasgados. E, portanto, a forma como ele critica os bouquinistas é muito semelhante à forma como agora, referindo-se a uma realidade muito mais próxima de nós, que é a Amazon, Carron também critica. Mas Larousse faz também uma outra distinção entre os bouquinistas e depois outras pessoas que ele realmente preza, que serão os comerciantes de livros usados, portanto, os comerciantes de livros antigos e raros. E diz ele, isso agora estamos a falar de coisas completamente diferentes. Os comerciantes de livros antigos são bibliófilos e têm também como clientes bibliófilos, ou seja, pessoas que gostam que amam realmente os livros. E diz, por vezes, também têm bibliómanos. Os bibliómanos, diz ele, são as pessoas que não gostam de livros, não leem os livros, mas compram os livros apenas porque querem completar uma coleção e, portanto, estão sempre dispostos a pagar aquilo que for preciso para terem um capricho. Mas eu, a partir destas 7 razões que são evocadas pelo Jorge Carron contra a Amazon, eu penso que podemos chegar também a 7 razões que poderão ajudar-nos a perceber por que razão é que nós devemos estar gratos aos alfarrabistas, de uma forma geral, e ao Sr. Nuno Canavês em particular.
A primeira razão, já a vimos, tem a ver com o facto de serem verdadeiros livreiros, ou seja, de conhecerem os seus fundos e de, ao contrário dos publicinistas, terem em relação aos livros uma ética de cuidado. Se estiverem estragados, mandam-nos restaurar. Além disso, sabem o seu verdadeiro valor. Sabem ver quando é que um livro, por exemplo, pode ter possíveis defeitos de impressão, ou quando está a faltar o livro as ilustrações ou as gravuras que estariam na sua versão original, e estabelecem com os clientes a tal relação de aconselhamento que ainda agora se falava. Aliás, muitos dos seus clientes são bibliófilos e depois desenvolvem em relação aos alfarrabistas, aos verdadeiros livreiros, desenvolvem uma relação de grande proximidade. Para além disso, os alfarrabistas vivem para responder às necessidades dos seus clientes. Passam a vida à procura daquele título de que eles precisam para terminarem aquela coleção. Segunda razão por que devemos estar gratos aos alfarrabistas. Os alfarrabistas são guardiões de livros esquecidos. São, na verdade, eu diria, a esperança da permanência dos livros. São os defensores de um verdadeiro património cultural. Nos seus esconderijos de livros vive-se, eu diria, uma autêntica democracia literária. Isto é, convivem as palavras de escritores de renome e de perfeitos desconhecidos. As livrarias alfarrabistas são um espaço acolhedor de todas as palavras. E eu penso muitas vezes naqueles livros que só conheceram uma edição, que nunca foram difundidos, que nunca foram estudados, que na verdade não entraram nunca para o cânone. E penso muitas vezes nas histórias da literatura que poderíamos escrever a partir dos acervos dos alfarrabistas. E nessa medida podemos dizer que os alfarrabistas são guardiões de memórias de outras histórias possíveis, de leituras alternativas do nosso passado literário, com tudo aquilo que ele comporta, incluindo a imaginação de futuros possíveis. Terceira razão, porque devemos estar gratos aos alfarrabistas. Os alfarrabistas ficam com os nossos livros, com as nossas bibliotecas pessoais. Temos que lhes estar gratos por isso. São eles que cuidam das nossas bibliotecas quando morremos ou quando temos de nos desfazer delas. Os alfarrabistas são os cuidadores das biografias literárias de homens e mulheres apaixonados por livros. E, na verdade, embora numa escala diferente do que acontece com o Kindle, conhecem os nossos mais íntimos segredos. Nós somos, na verdade, aquilo que lemos. Mas quando digo que os alfarrabistas nos conhecem intimamente, estou a pensar também que o nomadismo dos livros que os alfarrabistas promovem desvenda as nossas inquietações pessoais, muitas vezes estampadas em anotações, sublinhados, comentários que são inscritos nas margens dos livros ou nas folhas de guarda. Um livro que uma amiga me emprestou, recentemente, eu li. Um livro transforma-me, eu transformo o livro. Sou mais uma pessoa a tê-lo lido, a levá-lo para outro lugar. E, portanto, isto era um comentário acerca de um livro, à margem, que tinha vindo a essa minha amiga. Recentemente, numa sessão de apresentação de um livro sobre a morte, o tema era a morte, foi na semana passada, Walter Ugumem revelou o que faz aos livros. Anota-os profusamente e repreende-os. Aliás, ele mandou fazer um carimbo vermelho que diz não fazer isto em casa. E quando há alguma coisa num livro que não lhe agrada, põe o carimbo em cima. E depois pinta também, censura os livros, pintando-os de preto partes que não quer ouvir. O livro era sobre a morte e havia uma parte toda sobre a morte da mãe, uma morte de uma mãe, e ele diz que é algo que lhe mete muita impressão e, portanto, riscou toda essa parte. Mas então, recordando esta terceira razão para estarmos gratos aos alfarrabistas por ficarem com os nossos livros, com as ilhas de papel que nós, ao longo da vida, vamos construindo, é preciso lembrar que aquilo que fazem os alfarrabistas é circular e, de certa forma, perpetuar-nos também a nós. Portanto, temos que estar gratos aos alfarrabistas por permitirem que os nossos livros vivam mesmo depois da nossa morte. Quarta razão porque devemos estar gratos aos alfarrabistas. As livrarias alfarrabistas oferecem-se como espaços de contacto direto com os livros. Como, eu diria, um espaço de desejo. Só é possível esse desejo quando nós folheamos um livro, quando notamos que ele tem perguntas novas e que nós queremos conhecer e por isso queremos comprar. A livraria oferece-nos aquilo que Jorge Carron chama a lembrança da compra. Lembramos-nos de onde, quando e onde compramos um livro, se tratar de um espaço físico. Recordamos, sobretudo, o desejo que sentimos quando um livro nos interpelou. O mesmo não se passa quando compramos na Amazon. Quinta razão porque devemos estar gratos aos alfarrabistas.
Eu acredito que os livros são dispositivos de realidade aumentada. Borges dizia que o livro é uma extensão da memória e da imaginação. As livrarias alfarrabistas são um instrumento, diria eu, de resistência à tirania do novo. Chamam a atenção para o muito que no passado foi dito e feito e asseguram a permanência desse passado. Convidam-nos a compreender também o presente à luz do passado. Sexta razão porque devemos estar gratos aos alfarrabistas. Na sociedade de desperdício em que vivemos, as livrarias alfarrabistas tornam-se cada vez mais necessárias e esta consciência é crescente nos consumidores. Um estudo recente sobre o mercado, por exemplo, dos usados francês, revela que o livro é o objeto que é vendido, o objeto usado que é mais vendido. Aliás, a estatística é 60% logo seguido de videojogos. E dentro destes também o romance. O mesmo estudo revela também que são sobretudo os jovens que vão às livrarias de livro usado por causa do fator preço, mas há também cada vez mais o fator da consciência ecológica, que se torna importante e que favorece também esta ideia de economia circular. As livrarias alfarrabistas propõem um modo de ler mais ético e sustentável, afirmando-se, portanto, uma consciência ecológica da cidade. Sétima e última razão porque devemos estar gratos aos alfarrabistas. Eu deixei para o fim a razão que me diz mais diretamente respeito. Os recursos valiosos que oferecem para a nossa investigação académica. Na Universidade, e particularmente na Faculdade de Letras, há naturalmente muitos investigadores que avançaram nos seus trabalhos de investigação graças a livros que encontraram na livraria académica. Para não falar do nome, que é de todos o mais óbvio, que é o do professor José Adriano Moreira de Freitas Carvalho, bibliófilo consumado, com grande cumplicidade em particular com o Sr. Nuno Canavês, pedi a dois colegas, um do Departamento de História e outro do Departamento de Estudos Portugueses, para darem o seu testemunho. Eu trago, em primeiro lugar, cumprimentos ao Sr. Nuno Canavês, do meu colega de História, o professor José Augusto de Sotomayor Pizarro, que refere, entre outros títulos, o cartulário Baio Ferrado do Mosteiro de Grijó, que foi precioso para a sua tese de mestrado sobre a nobreza ligada a Grijó, mas também, de uma forma geral, os muitos documentos e memórias que se revelaram fundamentais para a história da cidade do Porto. Do professor Pizarro trago esta mensagem. Agora estou a ler. Quando comecei a comprar livros antigos pela mão do meu pai, havia 3 livreiros, sem ofensa para outros que existissem. Livraria Fernando Machado, Manuel Ferreira e a Livraria Académica. E nesta era sempre recebido com o bom humor de Nuno Canavês. Então, Sr. Doutor, toca a comprar livrinhos, que isto está uma desgraça. Recordo que, com muitas saudades, podíamos ali passar uma tarde inteira perdidos nas múltiplas salas do armazém e cruzar-nos, por exemplo, com o Dr. Mário Soares, Vasco de Graça Moura e outros, e acabar tudo em amena cavaqueira. Que saudades, bem haja, Sr. Nuno. Do Departamento de Estudos Portugueses trago o testemunho da minha colega, a professora Luísa Malato, que manifesta ao Sr. Nuno Canavês o seu reconhecimento pelos muitos manuscritos, impressos raros e folhas volantes difíceis de encontrar e que adquiriu na Livraria Académica. E dela trago uma mensagem um bocadinho extensa, mas que acho que vale a pena ler. Diz ela: encontrei na Livraria Académica uma boa camiliana, sempre cheia de descobertas por vias travessas. Foi também, em grande parte, na Livraria Académica que fui adquirindo, um a um, os 23 volumes do Dicionário de Francisco Inocêncio. No ano em que concluí a coleção, a Imprensa Nacional Casa da Moeda editou o CD-ROM. Lamentei a minha paciência, o dinheiro despendido e o tempo que ela tinha tomado ao Sr. Nuno Canavês, que me tinha ajudado ao longo de muitos anos. Hoje, no entanto, são os livros da Livraria Académica que eu utilizo. O programa do CD-ROM deixou de poder ser lido pelos leitores de CDs desde 2014. Hoje, em 2023, também já poucos leitores de CD-ROMs se encontram. Os livros que o Sr. Nuno cada vez me arranjou continuam a abrir e a fechar o programa. A qualidade do ecrã em papel, diz ela, é excelente. E comprei ainda na livraria um volume extra, manuscrito, de um cuidadoso leitor de Inocêncio, e depois continua. Acrescenta no final, diz ela, devo também agradecer ao Nuno Canavês saber sempre onde posso encontrar o Germano Silva ao início ao sábado de manhã. Deixa para o fim um agradecimento pessoal ao Sr. Nuno Canavês, porque foi na Livraria Académica que comprei um livro que foi muito importante para mim, que era O que há de ser o mundo no ano 3000. Um livro que esteve na base de uma investigação de 4 anos, que levou a um entendimento aumentado
da forma como o utopismo português do século XIX se afirmou através da tradução e da adaptação de utopias estrangeiras. Neste caso era um livro que era uma tradução aumentada de um livro de Emílio Silvestre de Montaigu e Serra. O livro que encontrei na livraria académica não estava disponível nos catálogos, nem da Biblioteca Municipal do Porto, nem da Biblioteca Nacional. E por isso devo o início da minha investigação inteiramente ao Sr. Nuno Canavês. E lembro-me do vendedor, o Sr. Nuno Canavês, porque me deu explicações sobre o livro. Lembro-me de não ter sido caro, porque o Sr. Nuno Canavês chamou-me a atenção para o seu relativo mau estado. Uma capa a descolar, cantos de páginas rasgadas. Disse-me que o livro tinha chegado recentemente e que não o tinha ainda escrito nos seus catálogos. Não fizeram investigação sobre ele, nem o mandaram restaurar. Lembro-me também do momento em que o livro me encontrou, do desejo que por ele senti face ao anonimato do seu autor, às ilustrações satíricas assinadas por Vidal Júnior, ao mistério da sua história de publicação. E lembro-me de ter ficado extremamente grata ao Sr. Nuno Canavês por ter guardado esse livro para mim, que lhe chegara muito provavelmente de uma coleção particular, e ter pensado que o Sr. Nuno Canavês era o guardião de um volume que me permitiria escrever a tal história alternativa da literatura utópica portuguesa. E aproveito este momento, Sr. Nuno Canavês, em que lhe é feita uma homenagem pública pela cidade do Porto, para associar aos agradecimentos que hoje lhe fazem o reconhecimento dos seus clientes fiéis, também da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Muito obrigada.